Há verdades que o mundo não suporta ouvir. Verdades tão poderosas que, se fossem reveladas, quebrariam a ilusão em que a maioria vive. Napoleon Hill descobriu uma dessas verdades, e ao fazê-lo, atravessou o limite que separa o visível do invisível. A história oficial o descreve como um escritor, um estudioso da mente humana, o autor de Pense e Enriqueça. Mas a verdade é que Hill não foi apenas um escritor, ele foi um mensageiro. Um homem que ouviu e registrou instruções vindas de algo que poucos ousam nomear. No início do século XX, quando o mundo ainda acreditava que o sucesso era sorte, Hill mergulhou no que ninguém ousava tocar: o poder criador da mente humana. Ele dizia que o pensamento é a força mais real que existe, e que todo homem, consciente ou não, molda seu destino através do que pensa. Mas o que ele nunca revelou por completo é de onde veio esse conhecimento. Hill dizia ter sido inspirado por uma voz interior, uma presença silenciosa que o guiava durante suas meditações. Em suas anotações pessoais, aquelas que nunca chegaram às versões públicas de seus livros, ele falava sobre um conselho invisível, um círculo de mentes composto por figuras históricas e entidades mentais que o aconselhavam, noite após noite. Ele afirmava que, antes de dormir, chamava esses conselheiros com o poder do pensamento, e que com o tempo começou a ouvi-los. Suas respostas não vinham em palavras audíveis, mas em impulsos mentais, ideias, intuições, a linguagem secreta do inconsciente. O homem é apenas um canal, escreveu Hill. O verdadeiro poder não vem de fora, mas daquilo que habita em silêncio dentro de nós. Mas o que realmente significava isso? Seria apenas uma metáfora filosófica? Ou Hill realmente havia se conectado a uma inteligência que ultrapassa os limites do humano? Quando Hill lançou Pense e Enriqueça, o mundo não estava preparado. O livro parecia simples: pensamentos positivos, metas, foco. Mas escondido entre as linhas havia algo muito mais profundo. Um código mental, um mapa do poder invisível que governa tudo o que o homem toca. Cada princípio, cada palavra, era uma peça de um quebra-cabeça. Hill não ensinava apenas como enriquecer. Ele ensinava como despertar, como acessar a zona mental onde a realidade se curva diante da vontade. Poucos entenderam. Muitos o chamaram de sonhador. Mas os que realmente aplicaram o que ele escreveu, esses nunca mais foram os mesmos. Porque o que Hill revelou não foi um método, foi um portal, um caminho para o domínio da mente. E aquele que domina a própria mente domina o mundo. Hill sabia disso, mas ele também sabia o preço que se paga por despertar. Quando você começa a moldar a realidade com o pensamento, a realidade começa a reagir. E nem sempre de forma gentil. As forças invisíveis que ele tocou não são neutras. Elas testam, elas cobram. E foi nesse ponto que Hill deixou de ser apenas um autor e se tornou um iniciado. Sua jornada não foi apenas sobre riqueza, foi sobre poder. O tipo de poder que nasce quando o homem percebe que é o próprio criador do seu destino. Napoleon Hill descobriu que o sucesso não é um prêmio, é um espelho. Reflete exatamente aquilo que você acredita ser. Nada mais, nada menos. E é por isso que ele dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas poucos entendem a profundidade dessa frase. Ela não é sobre pensar positivo. Ela é sobre invocar o invisível, sobre transformar o pensamento em uma força tangível. Hill acreditava que o pensamento, quando unido à fé e ao desejo ardente, cria uma vibração tão intensa que o universo é forçado a responder, como se cada mente humana fosse uma estação de rádio, emitindo frequências que moldam o próprio destino. Ele dizia que todo fracasso é uma forma de resistência mental, e que o sucesso é o resultado inevitável da persistência. Mas essa persistência não é apenas disciplina, é crença total, cega, inquebrável. O homem que duvida de si mesmo já perdeu antes de começar. O homem que acredita, cria. Hill aprendeu isso observando os grandes magnatas e líderes da época. Homens que pareciam mover o mundo apenas com ideias. Ele percebeu que o segredo não estava na ação em si, mas na mentalidade que antecede a ação. A mente primeiro cria, depois o mundo obedece. Esse foi o verdadeiro ensinamento de Napoleon Hill. Mas ele também compreendeu algo mais sombrio, que o mesmo poder que cria pode destruir. A mente é uma lâmina, e quem a empunha sem sabedoria corta a si mesmo.
Hill aprendeu isso da maneira mais dura. Foi traído, perseguido, ridicularizado. Viu sua vida desmoronar várias vezes, até perceber que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E é aí que começa o verdadeiro poder. Não quando o homem conquista o mundo, mas quando conquista a si mesmo. Porque aquele que vence a própria mente nunca mais volta a ser um homem comum. Quando um homem desperta, o mundo ao redor começa a se dissolver. As máscaras caem, as ilusões perdem força, e aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. Napoleon Hill experimentou isso de forma brutal. Ele descobriu que o sucesso tem um custo. Não o custo do esforço físico, mas o custo da transformação interna. Porque toda vez que a mente se expande, algo dentro de você precisa morrer. A versão antiga, limitada, medrosa, precisa ser sacrificada. E o preço desse sacrifício é alto. Hill acreditava que esse processo não era apenas psicológico, mas espiritual. Ele dizia que a mente humana é um campo de batalha, onde forças invisíveis disputam o controle dos pensamentos, e que a vitória pertence àquele que domina o próprio interior antes de tentar dominar o mundo exterior. Ele chamava isso de o teste da fé, o momento em que tudo parece desabar, justamente porque a realidade está sendo reprogramada. É nesse instante que a maioria desiste. É nesse ponto que o universo separa os que sonham dos que criam. Hill viveu essa queda. Houve um tempo em que ele perdeu tudo: dinheiro, reputação, apoio. Mas em vez de se render, ele mergulhou ainda mais fundo dentro de si. E foi ali, no silêncio, que ele descobriu algo terrível e fascinante. O fracasso é apenas o disfarce da sabedoria. Ele percebeu que todo colapso é uma mensagem. O universo não castiga, ele instrui. Ele destrói o que não serve mais, para abrir espaço ao que precisa nascer. Napoleon Hill começou a compreender que as forças invisíveis com as quais conversava não eram entidades externas, eram fragmentos de sua própria consciência, aspectos do poder que habitavam dentro dele desde sempre. A mente humana, segundo Hill, é composta por dois mundos, um visível, o racional, o lógico, o que acreditamos controlar, e outro invisível, o subconsciente, o emocional, o criador. O homem comum vive aprisionado no primeiro. O homem desperto aprende a governar o segundo. E quando o subconsciente é programado com clareza, fé e propósito, ele se torna uma força imparável. Ele começa a conspirar, a alinhar acontecimentos, a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades com precisão matemática. Não por sorte, mas por lei. A lei da vibração. Tudo o que existe vibra, e tudo o que vibra responde a vibração semelhante. Pensamentos são vibrações, emoções são amplificadores, e a crença é o gatilho que transforma um simples desejo em realidade tangível. Foi assim que Hill percebeu. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Se você pensa em riqueza, mas vibra escassez, o universo escuta a vibração, não as palavras. Se você diz que acredita, mas no fundo duvida, o universo responde à dúvida, não à fala. Hill entendia que o segredo não estava em repetir frases ou criar metas. Estava em tornar-se aquilo que se deseja. Viver, respirar, sentir a realidade antes que ela exista. Porque quando o subconsciente acredita, o universo obedece. Esse é o ponto onde o pensamento deixa de ser teoria e se transforma em força criadora. É onde o homem se torna o próprio arquiteto do destino. Mas há algo que Hill também descobriu, e poucos ousam falar. Quanto mais poder você acumula, mais você é testado, porque as sombras também observam. Toda mente iluminada atrai sua própria escuridão. E quanto mais luz você carrega, mais denso é o contraste que surge para te desafiar. Hill viveu isso. Ele começou a perceber que quanto mais próximo chegava da verdade, mais intensos se tornavam os ataques invisíveis. Dúvidas, medos, sabotagens, pensamentos sombrios. Era como se algo tentasse impedir sua ascensão. Mas em vez de lutar contra, ele decidiu compreender. E foi nesse ponto que ele escreveu uma das frases mais poderosas de toda a sua obra. Dentro de cada derrota temporária, há uma semente de benefício equivalente. Essa frase não era motivacional, era uma sanha. Um lembrete de que a dor é a guardiã da evolução, de que o caos é o código secreto da criação. Hill começou a enxergar o fracasso como um treinamento.
Um filtro do universo para ver quem realmente está pronto. Porque o sucesso não é dado. Ele é concedido. E o preço é a capacidade de suportar o invisível sem se perder. Aqueles que desistem no meio do processo nunca foram verdadeiramente merecedores, porque o ouro da mente só é revelado sob pressão. É preciso suportar o fogo interno sem se consumir. Hill compreendeu que a jornada da riqueza não é sobre acumular, é sobre se tornar digno de receber. E essa dignidade nasce do controle absoluto da mente. Foi por isso que ele disse que o homem que domina a si mesmo é mais poderoso que aquele que conquista exércitos, porque o verdadeiro campo de batalha é interno, e as guerras mais silenciosas são as que decidem o destino. Napoleon Hill entendeu algo que muitos ainda ignoram. O inimigo nunca foi o mundo. O inimigo é o pensamento que você permite habitar em sua mente. Cada dúvida é uma brecha, cada medo é uma prisão. Cada pensamento negativo é uma ordem dada ao universo para destruir o que você constrói. Por isso ele insistia tanto na vigilância mental, na necessidade de observar cada ideia, cada emoção, cada impulso, porque a mente é fértil demais para ser deixada ao acaso. Tudo o que é plantado ali germina, e a maioria das pessoas planta medo e espera colheitas de sucesso. Plantam dúvida e desejam prosperidade. Plantam raiva e pedem paz. Mas a mente não faz julgamentos. Ela apenas obedece. E quando Hill compreendeu isso, tudo mudou. Ele percebeu que o segredo não era lutar contra os pensamentos ruins. Era substituí-los. Treinar o subconsciente para servir à vontade, e não aos impulsos automáticos. A verdadeira disciplina mental, dizia ele, não é pensar positivo, é pensar consciente. É escolher o que permitir dentro do templo da mente. A partir desse ponto, Napoleon Hill começou a moldar uma nova visão sobre o poder humano. Ele via o homem como uma ponte entre o visível e o invisível. Uma antena viva, capaz de captar ideias, transformar energia em matéria, e matéria em destino. E é por isso que ele dizia: o sucesso é o resultado de uma mente em harmonia com a lei universal. O universo é mente, e o homem é a sua extensão. Por isso, quem domina o pensamento domina o universo. Napoleon Hill afirmava que o pensamento, quando intensamente concentrado, se conecta a uma inteligência superior. Não uma entidade externa, mas uma consciência universal, algo que existe além da mente humana. Ele acreditava que essa inteligência responde quando o homem aprende a silenciar o ruído interior. Foi desse princípio que nasceu uma das práticas mais enigmáticas de sua vida: o Conselho Invisível, um ritual mental que ele realizava todas as noites antes de dormir. Hill escolheu 9 homens, nomes que, para ele, representavam o auge da sabedoria e do poder humano: Lincoln, Edison, Carnegie, Darwin, Sócrates, entre outros. Ele imaginava cada um deles sentado em uma mesa redonda, aguardando o início de uma reunião secreta. No começo, ele via isso como um exercício de imaginação, mas com o passar do tempo algo começou a mudar. As conversas que antes pareciam apenas fruto de sua criatividade começaram a adquirir vida própria. As respostas vinham com clareza, com lógica, com detalhes que ele jamais teria pensado por conta própria. Hill descreveu isso como uma espécie de conexão telepática com o inconsciente coletivo, um contato entre a mente individual e a mente universal. Ele dizia que cada ser humano é um canal e que a genialidade não nasce, é captada. Ideias não pertencem ao homem. O homem apenas as sintoniza e, quando sua frequência mental está alinhada com a verdade, o universo entrega o conhecimento necessário. Hill entendeu que essa prática não era apenas simbólica, ela era um treinamento mental de altíssimo nível, um modo de expandir a percepção e acessar informações que transcendem o raciocínio comum. O Conselho Invisível era, para ele, o templo da sabedoria. E cada encontro mental se tornava uma lição sobre poder, ética e propósito. Mas havia algo que o próprio Hill temia. Com o tempo, as presenças mentais começaram a agir de forma autônoma. Ele relatava sentir a energia dos conselheiros, ouvir suas vozes com intensidade e até mesmo despertar no meio da noite com instruções claras, ecoando dentro da mente. O fenômeno o assustou. Ele chegou a interromper o ritual, temendo estar abrindo portas que talvez não soubesse fechar.
Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Hill sabia que havia algo grande ali, algo que ultrapassava a lógica da psicologia tradicional. Foi quando ele compreendeu que a mente humana é como um portal dimensional. O pensamento é a chave que abre as portas do invisível. E o que você encontra do outro lado depende daquilo que vibra dentro de você. Quando a intenção é pura, você acessa a sabedoria. Quando é egoísta, você desperta forças que podem te destruir. Hill começou a ver que o sucesso material sem equilíbrio espiritual é uma forma de ruína. Ele percebeu que muitos dos homens mais poderosos que conheceu haviam pago caro por manipular a mente sem ética, porque o poder mental não tem moral. Ele apenas amplia o que já existe dentro do homem. Um coração corrompido, ao tocar o poder da mente, destrói o próprio mundo. Mas um coração iluminado, ao tocar o mesmo poder, transforma tudo em volta. Por isso, Hill dizia: o pensamento é uma espada. Nas mãos erradas, fere. Nas mãos certas, liberta. O conselho invisível não era apenas uma metáfora. Era o reflexo interno de algo universal. O diálogo entre o homem e a consciência cósmica. Hill começou a perceber padrões, ideias que surgiam em sonhos, coincidências que se encaixavam, sinais que pareciam vir de outra dimensão. Ele entendeu que o universo se comunica com quem aprende a escutar. Mas escutar o invisível exige silêncio interno, e o silêncio é algo que poucos suportam. O homem moderno foge do silêncio porque é nele que a verdade aparece, e a verdade quase sempre assusta. Hill aprendeu a suportar esse silêncio. Ele enfrentou o vazio da própria mente até que o medo se transformasse em percepção. E foi ali, nesse estado entre o sono e o despertar, que as ideias mais poderosas de sua vida nasceram. Foi ali que ele compreendeu a força absoluta da imaginação. A mente é o laboratório da criação. Tudo o que o homem é capaz de imaginar, ele é capaz de criar. Mas há uma condição. O pensamento deve ser carregado de emoção, fé e desejo ardente. Sem isso, ele morre antes de nascer. Hill chamava essa tríade de o combustível da realização: desejo, fé e emoção. Esses três elementos, quando combinados, ativam o poder da mente subconsciente e fazem com que a ideia se torne realidade. Ele acreditava que a imaginação é a oficina de Deus dentro do homem, e que cada pensamento é uma semente plantada no campo do universo. A colheita é inevitável. O problema é que a maioria planta sem consciência. Deixam o medo plantar por elas. Deixam o ódio, a inveja, a dúvida criarem raízes. E depois culpam o destino pela colheita amarga que recebem. Hill dizia que o destino não é sorte, é reflexo. Reflexo daquilo que o homem pensa, sente e acredita todos os dias. Ele entendia que para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a vibração interior. A mente humana é como um imã. Ela atrai o que está em sintonia com sua frequência. É por isso que pessoas negativas vivem presas em ciclos de dor, enquanto mentes elevadas parecem flutuar acima do caos. Não é mágica, é lei. A lei da atração, segundo Hill, é apenas um nome moderno para uma verdade antiga. O universo sempre espelha o que você é. A genialidade de Hill não estava apenas em compreender isso, estava em aplicar. Ele testou cada princípio em sua própria vida, até transformar pensamento em matéria e sonho em realidade. Mas o que ele nunca contou abertamente era o que acontecia nos bastidores de sua mente. A solidão, os ataques internos, as noites sem sono. O preço do conhecimento é alto, e aquele que busca dominar o invisível precisa estar preparado para perder tudo que o prende ao visível. Foi nesse período que Hill percebeu algo assustador. A mente humana pode se tornar um aliado ou um inimigo. A mesma força que cria pode consumir. A mesma energia que ilumina pode enlouquecer. O poder mental é fogo, e quem brinca com fogo sem entender sua natureza, inevitavelmente se queima. Mas Hill não recuou. Ele sabia que havia algo sagrado em compreender os segredos da mente, e que se o homem comum pudesse despertar para essa verdade, o mundo jamais seria o mesmo. Por isso, ele decidiu transformar sua experiência em ensinamento, traduzir o invisível em palavras que o mundo pudesse entender. E foi assim que nasceram os princípios que mudariam a história da autoajuda e da psicologia do sucesso. Mas o que poucos percebem é que cada capítulo de Pense e Enriqueça
É mais do que uma lição sobre prosperidade. É um código espiritual. Uma fórmula para reconectar o homem à fonte do poder criador. Hill não apenas escreveu sobre riqueza. Ele escreveu sobre ascensão, sobre transformar a mente humana em um instrumento divino de manifestação. E para isso, ele precisou perder tudo o que era terreno, até restar apenas o essencial, a consciência desperta. Cada pensamento negativo é uma ordem dada ao universo para destruir o que você constrói. Toda luz atrai sombra, e quanto mais intensa é a chama, mais escura se torna a escuridão ao redor. Napoleon Hill acreditava que o poder mental não vem sem um preço. Ele sabia que cada avanço na consciência desperta forças contrárias, forças que não desejam ver o homem livre. Em seus relatos mais enigmáticos, Hill mencionava algo que ele chamava de o outro eu, uma presença mental que surgia quando ele estava prestes a compreender algo profundo demais. Era como uma voz interna, fria, lógica, mas sombria. Essa voz questionava, zombava, duvidava, tentava confundi-lo, fazê-lo hesitar, desviá-lo do foco. Hill dizia que esse outro eu representava o adversário invisível, o conjunto das forças mentais que vivem do medo, da dúvida e da indecisão. Ele afirmava que todos os seres humanos possuem esse adversário dentro de si, e que poucos o reconhecem. O inimigo não está fora, ele habita os pensamentos, e ele só sobrevive quando o homem esquece que é o Criador. Hill percebeu que o fracasso, a procrastinação e a autossabotagem não são fraquezas, mas manifestações desse adversário. É uma força inteligente que usa a própria mente humana contra si. E quanto mais o homem se aproxima do despertar, mais ela luta para mantê-lo dormindo. Essa descoberta abalou Hill profundamente. Ele passou meses em silêncio, tentando entender o que realmente estava enfrentando. Foi nesse período que ele escreveu sua obra mais misteriosa, Outwitting the Devil, Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Hill descreveu uma conversa direta com a personificação do mal, mas ele não falava de um ser com chifres ou fogo, e sim de uma força psicológica que domina a humanidade através do medo e da distração. O diabo, para Hill, era o símbolo da mente não controlada. Era o caos mental, a inconsciência coletiva que faz com que as pessoas vivam sem propósito, repetindo os mesmos erros, acreditando que estão no controle quando, na verdade, são controladas. Ele descreve o diabo dizendo: "Eu domino aqueles que pensam pouco. Eu vivo na mente dos indecisos. Eu me alimento dos que não sabem o que querem." Essas palavras ecoaram como uma revelação. Hill compreendeu que o verdadeiro inferno é mental, e o paraíso também. Cada ser humano vive entre esses dois estados, um guiado pela clareza e outro guiado pelo medo. E o que define o destino é a frequência mental onde a consciência escolhe permanecer. A luta não é entre o bem e o mal, é entre o foco e a distração, entre a fé e a dúvida, entre o Criador e a vítima. Hill começou a perceber como o mundo estava estruturado para manter as pessoas no estado de distração. As rotinas, as obrigações, as opiniões alheias, tudo serve para afastar o homem de si mesmo, porque um homem que pensa por conta própria é um perigo para qualquer sistema. Ele dizia que o controle da mente é o último ato de rebeldia que existe. Dominar os próprios pensamentos é libertar-se de todas as correntes invisíveis. Mas essa liberdade é assustadora, porque ao perceber que você é o Criador, não há mais ninguém para culpar. Nem o destino, nem Deus, nem o mundo. Tudo volta para você. E foi nesse ponto que Hill entendeu o peso do poder. Criar é divino, mas sustentar a criação é responsabilidade. E a maioria não quer responsabilidade, quer conforto. Por isso o adversário invisível reina, porque ele oferece exatamente o que a mente preguiçosa deseja: distração, desculpas e um inimigo externo para culpar. Hill não fugiu desse confronto. Ele decidiu encarar o outro eu de frente, e o que encontrou ali foi aterrorizante. Todas as suas limitações, todos os seus medos, todos os pensamentos sombrios que ele achava ter superado, eles não haviam desaparecido. Apenas estavam adormecidos esperando o momento certo para reaparecer. Foi então que ele entendeu uma das maiores verdades espirituais: o homem não vence o mal, ele o integra. Não há vitória na negação, apenas na consciência.
O verdadeiro poder não está em destruir a sombra, mas em transformá-la em força. Porque tudo o que é reprimido retorna, mas tudo o que é compreendido se torna sabedoria. Hill aprendeu a conversar com o medo em vez de fugir dele. Aprendeu a observar a dúvida, em vez de ser dominado por ela. E nesse processo ele descobriu algo que mudaria para sempre sua percepção da mente humana. A fé é uma frequência, e quando você vibra nela, o medo se dissolve por falta de sintonia. A fé não é crença cega, é certeza vibracional. É o estado de consciência onde você já sabe que o invisível está trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece o contrário. Hill dizia que o maior erro do homem é acreditar apenas no que os olhos veem, porque os olhos mostram o passado, o que já foi criado, mas a mente mostra o futuro, o que ainda está sendo formado. Ele aprendeu a confiar no invisível, a agir sem evidências, a caminhar na escuridão com a convicção de que a luz o seguiria. E foi assim que ele venceu o adversário. Não com força, mas com consciência. A consciência é o único poder que o medo não suporta, porque o medo vive da ilusão, e a consciência destrói a ilusão. Hill percebeu que o verdadeiro sucesso não é acumular e sim dominar a si mesmo, os pensamentos, as emoções e as crenças. Quando o homem alcança esse estado, nada externo pode derrubá-lo. Ele se torna intocável. O adversário invisível continua existindo, mas perde o poder. Ele observa, tenta, provoca, mas não consegue mais dominar, porque o homem desperto sabe quem é. E quem sabe quem é, não teme mais nada. Hill saiu desse processo transformado. Deixou de ser um estudioso e se tornou um mestre da mente. Não um mestre no sentido espiritual de perfeição, mas alguém que compreendeu o mecanismo da criação e da destruição. Ele passou a ensinar não apenas o que sabia, mas o que havia vivido. E a partir daí, sua mensagem deixou de ser apenas sobre sucesso. Ela se tornou sobre poder interior, sobre o despertar da mente humana para a sua verdadeira natureza divina. E é nesse ponto que o homem comum começa a se afastar, porque o conhecimento que liberta também assusta. E a verdade é que poucos estão prontos para serem livres. Há um ponto em que o pensamento deixa de ser apenas imaginação e se transforma em matéria. Napoleon Hill percebeu isso quando compreendeu a diferença entre pensar e criar. Pensar é mover energia dentro da mente. Criar é dirigir essa energia com intenção e emoção suficiente para que o universo responda. A maioria das pessoas pensa de forma desordenada, acreditando que, por simplesmente desejar algo, o mundo deveria mudar. Mas o desejo sem foco é vento, e o universo não responde ao vento. Ele responde à vibração. Hill entendeu que a mente humana é uma estação de transmissão e recepção. Cada pensamento é uma frequência, cada emoção, um amplificador. E cada decisão, um comando, ele dizia. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o segredo está escondido entre essas duas palavras: conceber e acreditar. Conceber é imaginar, acreditar é sintonizar. A criação acontece quando ambas se unem em harmonia. O homem concebe com o intelecto, mas acredita com o coração, e é o coração que envia o sinal mais forte ao campo invisível. Hill começou a observar que toda pessoa de sucesso possuía a mesma característica: uma convicção inabalável, não fé cega, mas uma fé científica, uma certeza tão profunda que nenhuma evidência contrária conseguia abalar. Essa fé não se baseia no que se vê, mas no que se sente. É o domínio da mente consciente sobre a mente subconsciente. A mente consciente cria a imagem, a subconsciente dá forma a ela, e o universo executa o comando. Hill chamou isso de o código da criação, um processo invisível que transforma a ideia em realidade. E ele acreditava que todo ser humano tem acesso a esse poder, mas poucos o utilizam de forma consciente. Ele explicava que cada pensamento possui 3 dimensões: energia, direção e intensidade. Quando você combina essas 3 forças, cria um campo magnético ao redor da sua intenção. E esse campo começa a atrair pessoas, circunstâncias e oportunidades na mesma frequência. Não é mágica, é física mental. A mente não cria milagres. Ela apenas reorganiza o invisível para que o visível se alinhe ao seu padrão interno. Hill dizia que as pessoas falham porque vivem em conflito interno. Desejam uma coisa, mas sentem outra. Querem prosperar, mas acreditam que não merecem.
Buscam abundância, mas vibram em escassez. Esse descompasso entre pensamento e emoção é o que destrói o poder criador. Porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você realmente sente. A fé, portanto, não é uma prece. É um estado vibracional. É quando o pensamento e o sentimento se tornam um só. Quando você já sente o resultado antes mesmo de vê-lo, Hill aprendeu a usar esse princípio conscientemente. Antes de cada decisão importante, ele se colocava em silêncio. Visualizava o resultado final com clareza absoluta. Sentia como se já tivesse conquistado aquilo. E então agia com a confiança de quem já venceu. Ele descobriu que esse comportamento altera completamente a frequência do ser humano. Porque quando você acredita, o corpo reage como se o futuro já fosse presente. E o mundo responde à sua vibração, não às suas palavras. A fé, portanto, não é religiosa. É científica. É a linguagem da criação. Hill afirmava que o universo não entende dúvidas. Ele entende comandos. E todo comando nasce da certeza. Foi assim que ele construiu sua filosofia da riqueza, não baseada em fórmulas externas, mas em leis mentais e espirituais universais. Ele ensinava que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na capacidade de criar ideias e transformá-las em realidade. A mente humana é o maior ativo que existe, e a fé é o combustível que a faz operar em seu potencial máximo. Quando o homem domina o código da criação, o impossível se torna apenas uma questão de tempo, porque o tempo é apenas o atraso entre o pensamento e a manifestação.